Continuando os aprendizados de 2018, lembrando que já teve um vídeo anterior, eu vou deixar por aqui o link e aqui embaixo no box de descrições. Foram 10 aprendizados que eu consegui montar. Falei de 5 e agora vamos com mais 5. O aprendizado número 6, ele aconteceu quando pela primeira vez, desde quando eu passei a ter o hábito de ler, então eu comecei a ler, comecei a gostar de ler a partir de 2013, né, no segundo semestre de 2013, então a gente completou 5 anos, eu completei 5 anos com esse hábito de leitura e eu nunca parei de ler. Li todos os dias, posso eventualmente ter ficado um dia sem ler, mas não tive ressaca, enfim. E aí, pela primeira vez, claro, aconteceu coisas assim, trágicas de certa forma, não sei se trágicas, mas na minha vida esse ano, e que teve um momento em que eu não consegui ler. E aí eu pude aprender, né, por essa primeira vez que eu até aceitei que eu não estava com vontade de ler. Confesso que eu tive medo de não voltar a ler e pensar assim, puxa, será que eu vou ter outro interesse agora? Assim, eu tenho outros interesses, mas será que eu parei de gostar de ler? E não. O que eu aprendi é que, acho que eu consolidei o aprendizado de que a diversidade nas leituras, né, a flexibilidade nas leituras em gêneros ajudam muito a gente nesse retorno. E eu fui retornando devagarzinho com livros que eu tenho o maior conforto no momento da leitura, livros engraçados, e que me fizeram devagar retomar o hábito que eu gosto tanto. O aprendizado número 7 tem a ver com os super-heróis. Eu pude descobrir o mundo da Marvel, primeiro no cinema, e também como tudo está interligado, né? Os filmes, a arte de modo geral, às vezes até uma inspiração no meio da rua pode levar a gente a um livro. Aí eu li A História Secreta da Marvel, um livro, eu vou deixar até o meu Scooby aqui embaixo, eu acho que já tem o contato do meu Scooby, caso alguém tenha interesse de ver os livros que eu li esse ano. Então eu li A História Secreta da Marvel e eu pude ler alguns quadrinhos que tem histórias que vão muito além, assim, de uma simples história de super-herói, de aventura, de vilão e de mocinho. São histórias que têm um cunho político muito importante. Foi o Pantera Negra, foi o Guerra Civil, e eu pude aprender que histórias de super-heróis têm consistência. Histórias de super-heróis podem ser levadas para uma reflexão mais profunda, mais complexa. São histórias que muitas vezes podem ser lidas por um jovem e um adulto, e as percepções, sabe? Assim, não sei se vocês têm essa percepção assim. O Rei Leão é um desenho, uma animação que pode ser vista por uma criança e por um adulto, e aí o nível de complexidade das reflexões que elas vão ter vai variar, né, de acordo com a bagagem que elas levam. Os Incríveis é essa história também tão maravilhosa que vai uma criança, não sei se Os Incríveis é tão criança, né, mas vai um jovem, vai um adulto, e aí os super-heróis também. Uma coisa que aconteceu comigo esse ano em 2 leituras foi perceber a importância de alguns personagens secundários para uma história. Conviver com personagens que não vão ficar muito tempo ali na narrativa e perceber que às vezes essa falta que a gente tem desses personagens ou de aprofundamento faz parte de um estilo que o autor, não sei se porque ele quis ou não, mas faz parte de um estilo que o autor desenvolveu e que vai fazer aquele personagem ter uma importância maior. Ou seja, eu aprendi que o tempo do personagem na história não necessariamente vai ser proporcional ao impacto que ele vai ter. Então aconteceu em Fahrenheit 451, em que a personagem Clarice, a garotinha, ela chega nesse determinado momento da história, e o meu desejo era de que ela aparecesse mais. Inclusive no Fahrenheit 451, ao final dessa edição da Biblioteca Azul, se vocês tiverem, vocês vão poder conferir um relato do próprio Ray Bradbury abordando que vários leitores amavam a Clarice de uma forma que ele teve, inclusive quando ele foi fazer uma peça de teatro baseada no Fahrenheit, ele colocou mais da Clarice na história. Então às vezes até criticar aquele personagem que apareceu, criticar sob um ponto de vista negativo um personagem que apareceu pouco, talvez o fato dele aparecer e ter aquela importância
toda pode ter trazido uma certa grandiosidade para ele. E a Lavínia também. E eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios do Marçal Aquino. A Lavínia é uma personagem que aqui ela já não é secundária, eu acho que ela é protagonista, mas ela teve esse papel assim de talvez, ainda que o autor desenvolvesse um pouco o passado dela, ela tinha uma complexidade tão grande que ela me fez assim querer até conhecer mais propósitos da sua vida. No aprendizado número 9, eu tive assim meio que uma contradição. A leitura faz isso com a gente aprende, e quando eu fui ler biografias, né, a gente vai lendo biografias para conhecer pessoas, e a gente geralmente procura biografias de pessoas que a gente tem curiosidade de saber a vida, né? Eu li a biografia da Frida e aconteceu o fenômeno de eu desmistificar uma personalidade, que no caso a Frida, né? Eu tinha uma ideia de Frida diferente. Eu acho que na biografia da Frida, eu baixei um pouco minha bola. Enquanto outra, com relação à Frida, né? Tive umas certas decepções com relação à Frida. Mas aí com relação ao Martin Luther King, que eu li a autobiografia dele, já foi ao contrário. A autobiografia do Martin Luther King não fala tanto do Martin Luther King, mas até do movimento, né, que ele liderou junto com outras pessoas. E aí, no caso, aconteceu o contrário, assim, o que eu já gostava do Martin Luther King, eu ainda cresceu mais a minha admiração por ele e por todo o movimento, que eu acredito que tenha sido ele mais um grupo, né, que eles ordenaram lá nos Estados Unidos. E o aprendizado número 10, eu acho que foi uma coisa assim que me veio, tanto para esses 2 livros, quanto também para outros que vêm adiante. Eu tô com um desejo cada vez maior de associar histórias. Então, eu pude perceber como que um tema, ele pode vir, ele pode ser tratado em diferentes gêneros e ter uma conexão entre essas histórias, e ser interessante até ler essas histórias no momento próximo, né? Então ter aquela coisa de associar, como aconteceu com A Mão Esquerda na Escuridão, da Ursula K. Le Guin, com o Orlando, da Virginia Woolf, eu acho que foi um aprendizado maravilhoso. E aí quando eu fiz isso, quando me veio isso, eu pude perceber como fica um pouco assim, foi mais rico para mim poder fazer essas associações e poder pensar nisso sempre que eu tô lendo outras histórias. Ler um livro e associar à vida, ou associar um outro livro e pensar o que eles se relacionam e o que eles se contrapõem em alguns argumentos, é uma experiência que pode aprimorar ainda mais a experiência literária. E outra coisa que ainda pode melhorar ainda, essa vida que a gente tem de gostar de ler, ou até essa vida que a gente tem de querer gostar de ler. Eu sei que tem gente que quer gostar de ler, muita gente quer gostar de ler, então fica até assistindo conteúdo de literatura, e é maravilhoso isso. Foi assim até que eu sempre gostei de conteúdo de literatura, e tinha uma coisa me chamando para a literatura e eu não conseguia. Então esse fato da gente pensar no que a gente está aprendendo, quando a gente começa a ter o hábito de leitura e a gente perceber que a gente quer ler, a gente tem fases realmente de querer ler muito. Eu passei por fases, a fase inicial mesmo era ler muita coisa, e aí desde o ano passado foi muito bacana poder pensar em, peraí, o que eu tô aprendendo com o que eu tô lendo.